você crê que é agora, então vamos colocar em pé. Pai Santo e amado, estamos todos reunidos neste lugar para ouvirmos aquilo que da tua parte, Senhor, através do teu servo nos é mandado. Fala, Senhor, que a tua igreja ouve. Glória a Jesus. Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar com vocês nesta noite, para juntos adorarmos ao Senhor e também bendizer o seu santo nome. A minha gratidão também ao pastor desta igreja, pastor presidente Nivaldo Rodrigues da Silva. Prazer conhecê-lo, pastor. Gratidão estar aqui e também por ele permitir que nesta noite eu faça uso da palavra e deste púlpito. Também quero abraçar o pastor vice-presidente, também Nivaldo, né? Prazer conhecê-lo, conhecer a amada igreja do Senhor. E nesta feita estou acompanhado do meu amigo e irmão em Cristo, presbítero Joel, em quem nós também temos um grande apreço. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Quero convidá-los, aproveitando que vocês estão em pé, para a leitura da palavra do Senhor nesta noite. Eu orei a Deus, pedindo algo para a sua igreja nesta noite. Confesso que li muita coisa, pensei muita coisa, orei, mas todas as vezes que eu tentava sair disso aqui, Deus me fazia voltar a esse mesmo texto. Então eu acredito que Deus tem algo a falar com você nesta noite, com todos nós. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Segunda carta de Paulo, capítulo de número 4. Eu quero ler o versículo de número 7 para a nossa meditação nesta noite. Todos encontraram? Digam amém. Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Podem vos assentar. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Meus amados, nós estamos diante de um texto sagrado muito importante, creio eu, para as nossas vidas. Ainda mais quando olhamos para aquilo que Paulo, ao escrever esta carta, queria comunicar a cada um de nós. Especialmente aqui no capítulo de número 4 da carta de 2 aos Coríntios, o apóstolo Paulo procura transmitir uma mensagem à igreja de Corinto, aos irmãos, aos leitores desta carta, dizendo nos primeiros versículos, versículo 1 vai dizer isso, que diante de tudo aquilo que ele já tinha vivido, que ele jamais desistiria do ministério, da chamada e do propósito para o qual Deus havia o chamado.
mesmo que, conhecendo a história do apóstolo Paulo, ele teria diversos, inúmeros motivos para desistir, mas ele abre este capítulo dizendo: eu não desisto. Eu não abro mão daquilo que Deus colocou em minhas mãos, porque o apóstolo Paulo sabia que Deus havia colocado um ministério glorioso em suas mãos, o ministério que ele mesmo chama de paz, de salvação, de justificação, e um ministério que ele cansou de ver Deus transformando vidas. E é importante entender esse texto, porque Paulo dá uma resposta também aos judaizantes, dizendo que além de não desistir daquilo que Deus lhe chamou a fazer, ele também não queria ser considerado um pregador que tomasse a palavra de Deus e a pervertesse, mas ele diz: eu serei fiel à palavra e permanecerei na verdade. A primeira coisa que eu entendo aqui nessa introdução é que Paulo tinha compromisso com Deus, com a palavra de Deus e com a verdade de Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas têm se encantado e se apaixonado pela mentira. E infelizmente em alguns lugares até mesmo tem sido feito uso do púlpito para pregoar mentira. Mas eu louvo a Deus, porque ao olhar para a vida de Paulo e para nós que estamos aqui nesta noite, eu tenho a plena convicção que Deus irá falar conosco pela sua verdade. A Bíblia diz que nada podemos contra a verdade, senão a própria verdade. É nela que estamos fundamentados, é nela que estamos firmados, e é nela que continuaremos até o fim, para a glória do nome do Senhor. E Paulo, sendo um pregador destacado na Bíblia, muitas vezes eu me fiz esta pergunta: por que será que mesmo sendo um pregador destacado, fiel à palavra, muitas pessoas não recebiam esta palavra e não aceitavam o que Paulo dizia? E ele mesmo responde nesse capítulo 4, no versículo de número 4, dizendo que os judaizantes e outras pessoas não aceitavam esta palavra e pervertiam a verdade, porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Então Paulo diz aqui qual era a razão, e sabendo que ele havia recebido algo glorioso da parte do Senhor, ele entendia perfeitamente, sabia que não poderia em nenhum momento se gloriar disso, que ele não poderia inchar o seu coração, que ele não poderia de forma alguma se ensoberbecer, mas que ele deveria continuar humilde e no propósito que Deus havia chamado, porque como no versículo que eu li, ele diz: Deus colocou esse tesouro em vasos de barro. Para quê? Para que a excelência do poder não seja meu, não seja seu, não seja nosso, mas continue sendo do Senhor dos Senhores. A Ele a honra e a glória
para todo sempre. E quando eu estava lendo esse texto, relutando se era isso mesmo que Deus queria falar com a sua igreja, eu comecei a me lembrar, ao ler sobre tesouros. E quando eu era mais novo, eu gostava muito de assistir, talvez você também, aqueles filmes ou aquelas sagas que falavam sobre tesouros perdidos, tesouros escondidos, e criava toda aquela expectativa para ver a hora, depois de descobrir as senhas, os mapas, os roteiros que aqueles desbravadores ou caçadores de tesouros tentavam encontrar, até que encontrasse e pudesse ali então nos fazer entender o que era o tesouro, como que era e com quem ficaria. E isso nos chama a atenção, porque a Bíblia fala a respeito de tesouros. E eu estava lendo esses dias um livro do saudoso John Stott, e ele diz em suas palavras que Deus, sendo soberano e riquíssimo em sua grandeza, resolveu guardar o seu tesouro em vasos frágeis. Deus, sendo grandioso e riquíssimo, resolveu guardar o seu tesouro em vasos frágeis. E olhando para esta palavra, me veio à mente alguns textos bíblicos que falam a respeito de tesouro. Mateus 13, 44. A Bíblia diz que o reino de Deus, ou o reino dos céus, é semelhante a um tesouro escondido num campo. E antigamente, a relação dos homens com os seus bens era algo muito singular. Antigamente, eles escondiam os seus bens, os seus pertences, os seus tesouros na terra, por causa daquelas caravanas, muitas vezes de salteadores, que vinham numa determinada cidade e levavam os seus tesouros. Então eles acreditavam que enterrando o tesouro, ele estaria num lugar bem seguro. Outros sim, também quando acontecia a transição de alguns governos, esses governos tributavam as pessoas em todos os bens que elas tinham. Então, ao esconder o tesouro na terra, essas pessoas estavam imunes, isentas. Elas tinham essa imunidade tributária sobre os seus bens. E veja que também algumas vezes, quando alguns exércitos invadiam cidades e destruíam a cidade por completo, os homens guardavam e enterravam os seus tesouros para preservá-los para a reconstrução da sua cidade. Então veja que isso era um fato muito comum na Bíblia e também na história. Haja vista que em Mateus 25, versículo 14 em diante, nós temos a parábola dos talentos, onde o Senhor distribui os talentos para que cada um granjeasse, e quando o Senhor voltasse, eles prestariam conta. E entre aqueles que receberam os seus talentos, houve um que enterrou o seu talento, porque entendia que ao enterrar estava no lugar seguro. E então vem a repreensão do Senhor, que ele deveria ter granjeado ou dado aos cambiadores para que multiplicasse os seus talentos. Então esse fato é um fato histórico. E olhando para o texto de Mateus capítulo 13, dá a entender, e os historiadores, teólogos também trabalham esta ideia, de que este homem que achou o tesouro naquela terra, diz a Bíblia que ao achar o tesouro, ele foi correndo, vendeu tudo o que tinha para adquirir aquela propriedade, entendendo que aquilo que ele achou
era mais precioso do que tudo aquilo que ele possuía. Pasme os senhores, hoje nós temos visto pessoas que estão invertendo os valores, estão trocando o evangelho, estão trocando a palavra, estão trocando a oração, uma vida consagrada por tesouros perecíveis. Mas nós estamos aqui nesta noite dizendo: Senhor, nós não abrimos mão daquilo que o Senhor tem dado a nós como igreja do Senhor, porque o que nós recebemos de Deus é o melhor de Deus para a nossa vida. Não existe preço que possa pagar aquilo de mais precioso que o Senhor já nos deu, que é a salvação em Cristo Jesus. Aleluia! O apóstolo Pedro diz: meus irmãos, não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo nosso Senhor. Levante a sua mão nesta noite e adore a Ele. Foi preço de sangue, e é por isso que nós estamos aqui, para celebrar a ceia do Senhor, porque foi o sangue de Jesus que foi vertido para resgatar as nossas vidas. Aleluia! Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Muitas vezes Deus tem nos dado por herança e tem nos plantado num lugar, porque este lugar estão os tesouros de Deus. E muitas vezes pessoas sem percepção espiritual, pessoas que já não têm mais a visão de Deus, não estão percebendo isso. E aí acontece: sai daqui, vai para lá, vai querer esquentar credencial ali, vai querer buscar alguma coisa lá. Deus está dizendo: ei, o lugar que eu te coloquei é o lugar onde os meus tesouros estão. Talvez você não tenha percebido, não tenha enxergado, mas Deus, pela sua palavra, já tem aqui nos falado: fique no seu lugar, porque Deus irá revelar os seus tesouros para a sua vida, e você verá que Deus é Deus. Meu filho, minha filha, diz o Senhor, saia da superficialidade, saia da carnalidade, porque eu abrirei os teus olhos, para que vejas os mistérios e os tesouros que eu tenho reservado para a tua vida, diz o Senhor. Se você puder, levante a tua mão e adore ao Senhor por um segundo. Ora manachanderabaha, ore candore manarabaxanderabaha. Só quem está entendendo, glorifique e exalte ao nome do Senhor. Talvez seja por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 3 da sua carta aos Colossenses, versículo 1 em diante, ele diz: meus irmãos, buscai as coisas do alto, onde Cristo está. Pensai nas coisas lá de cima, e não nas que são aqui desta terra. E a Bíblia diz: porque onde estiver o vosso coração, aí também estará o vosso tesouro. O meu tesouro está nos céus,
E eu espero a qualquer momento a trombeta soar e a voz do meu mestre dizer: vinde, benditos de meu Pai. E pode ser que isso aconteça nesta noite. Eu quero ir, você. Aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia Sagrada diz em Mateus 6:33, depois de considerar algumas coisas importantes a respeito da ansiosidade da vida, da ansiedade da vida, onde as pessoas estão estritamente com seus olhos nas coisas aqui da terra, e o texto diz que nós não devemos nos preocupar, ficar ansioso com o que beberemos, com o que comeremos, ou com o que nos vestiremos. O mestre diz: filhos, olhai para os lírios do campo, como são lindos. Nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um destes. Olhai para as aves dos céus, que não plantam nem semeia, todavia o Pai dos céus cuida de cada uma delas. O texto está dizendo: Deus cuida de nós, Deus cuida da nossa vida. Nós não podemos viver com essa ansiedade ao ponto de nos consumir, porque nós confiamos no Deus da providência e Ele cuida de nós. Aleluia. Então o texto vai dizer: olha, são gentios que se preocupam com estas coisas, mas quando você precisar de algo, fale com o seu Pai em secreto, porque Ele conhece todas as coisas e Ele sabe o que você precisa. Diga para alguém do teu lado: meu irmão, Deus sabe. Minha irmã, Deus sabe. E na hora certa vem o socorro de Deus para a tua vida. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Mas Ele nos orienta dizendo: antes, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Isso significa que Deus está falando através de Paulo e através desse texto, que para a nossa vida existem prioridades. John Piper diz que o reino de Deus ainda deve ser a maior prioridade, da igreja atual. O reino de Deus ainda deve ser a maior prioridade da igreja atual. Porque hoje nós estamos vivendo um tempo difícil, dias maus, onde em muitos lugares tem se estabelecido muito mais reinos humanos, reinos centrados em pessoas, cores gospel. Mas a nossa vida e a igreja ainda tem que estar centralizada na pessoa de Cristo. No reino de Deus. Nós não estamos construindo um reino para nós, meus irmãos. Estava conversando com Joel na nossa viagem para cá, e fiquei triste esses dias por ouvir um líder dizer: olha, nós estamos em época de política e nós separamos uma equipe aí de 20 e poucos e 30 para correr as congregações, para entregar santinho, porque nós temos que votar nisso, naquilo e tal, porque a igreja precisa ser defendida, porque a igreja precisa ser guardada. E aquilo ficou no meu coração, porque muitas vezes a gente investe dinheiro, disponibiliza um grupo de pessoas até para entregar santinho de política, mas não é capaz de levantar pelo menos meia dúzia para entregar um folheto da palavra de Deus, para falar do amor de Jesus Cristo. E esses dias, ouvindo o pastor falar, eu endossei a sua palavra quando ele disse:
Se alguém quiser ser um político, pode ser. Nós, como cidadãos, temos que votar, temos que cumprir com a nossa cidadania, não temos problema nenhum, e respeitamos cada um, se ele tem chamado para isso, amém. Mas não instrumentalize, não utilize a igreja para as suas conquistas pessoais, dizendo que é em nome de Jesus. Ele diz, porque é o Senhor Jesus, e a igreja não precisa ser defendido por ninguém, porque a igreja não é nossa, a igreja é dele, e é ele que defende a sua igreja. E o dia que ele não quiser defender, é porque a igreja vai precisar passar por uma prova, porque ele quer, a ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor para sempre. Glórias a Deus. Eu não tenho medo de perseguição. Não, vão fechar a igreja. Não se preocupe. A palavra de Deus já disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ora manachanderabacai. E quem disse foi o Senhor. E a palavra do Senhor não cai por terra. Passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Aleluia. Mas eu quero ir mais um pouco aqui, e ainda pensar com vocês nesse versículo de número 7. Porque temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quando esse texto foi escrito por Paulo, certamente ele estava se lembrando daquilo que Gênesis capítulo 2, do versículo de número 7 diz, que declara claramente que o homem foi feito do pó da terra. Que o homem nada mais é do que uma composição química, onde a sua essência foi criada do barro. E muitas vezes eu me preocupo quando eu vejo pessoas que estufam seu peito de forma prepotente, arrogante, acham ser alguma coisa. E o que nós devemos ser é unicamente servos e servas na presença do Senhor. O que há na pessoa para que ela se sinta e se torne tão importante assim? Uma análise química e científica mostra claramente que o homem é composto deste material chamado barro. E por isso, nesta análise química e científica, chegou à conclusão de que o ser humano não é nada tão precioso assim como ele arroga ser. Calcula-se que existem alguns elementos químicos que compõem o corpo humano, e juntando todos esses elementos químicos, do seu valor bruto sendo vendido, o homem não passaria mais que 60 a 70 reais. Ou seja, não dá para nada, não vale nada. E segundo alguns estudiosos, encontramos pelo menos 17 elementos químicos na vida do ser humano: oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, enxofre, fósforo, cloro, flúor, silício, sódio, potássio, cálcio, magnésio, ferro, manganês e ouro. Elementos químicos que o compõem. E ainda um químico disse que ao analisar tudo isso, significa que o homem por si só, ele tem em média 30 litros de água, gordura suficiente para fazer 7 barras de sabão, carvão para fazer uma caixinha de lápis, fósforo
para encapar 2.000 cabeças de palito, ferro para fazer e confeccionar um prego, cal para pintar uma parede pequena, e enxofre para matar todas as pulgas de um cachorro. Isto é o que o homem tem. E todos esses elementos brutos não passaria de R$70, não vale nada. Mas Deus pegou esse homem, que não valia nada, que estava condenado à morte eterna, ao pecado, subjugado por Satanás, trouxe ele para si, deu um banho de graça nele, colocou o seu Espírito na vida dele e diz: tu és meu. Como seres humanos, nós podemos não valer nada, mas nas mãos de Deus nós somos um vaso para a glória e louvor do seu nome. Oh, aleluia! Aleluia! Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Aleluia! Veja que, olhando nesse prisma, o homem não valeria nada. Dá uma olhadinha para a pessoa do teu lado e diga assim: meu irmão, para muitas pessoas você pode não valer nada, mas para Deus você é precioso. Você é um instrumento de honra, de glória para o nome bendito do Senhor. Aleluia! Levante a sua mão e adore ao Senhor por um instante. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia! E olha o que ele fez. Ele pegou você e colocou dentro de você paz, amor, bondade, longanimidade, temperança, fé, domínio próprio, graça, e colocou em você a presença do seu Espírito. Aleluia! Aleluia! É por isso que eu relutei um pouco para falar novamente esse texto, mas era o que Deus queria comunicar conosco, para que a gente entenda algumas coisas. Olhando para o ser humano, ele nada mais é do que um vaso de barro, frágil, simples, um ser humano feito de barro. E quando a gente olha aqui para a segunda parte, tesouros em vaso de barro. Tesouro aqui, o texto original no grego diz que é algo grandiosíssimo, algo que não se consegue mensurar, algo tão precioso que não existe valor que consiga descrevê-lo. Deus pega um vaso de barro e coloca algo dentro dele, indizível, com um valor sem igual. E eu pego a carta de Paulo a Timóteo, seu filho na fé, capítulo 2, verso 20 a 22, ele diz assim: que o Senhor conhece o que são seus, e todo aquele que confessa o nome do Senhor afasta-se da iniquidade. Diga comigo: eu, como vaso, devo ser um vaso puro e santo, porque o que está em mim é puro e é santo. Você é um vaso de Deus. Não corrompa o teu vaso, não corrompa a tua vida. Segue santo como Ele é santo. E Paulo ainda continua dizendo: porque numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros para desonra. Pastor, mas como que funciona isso? Vaso de honra e vaso para desonra? Quando o vaso é desonrado, quando o vaso
se sente mais importante e maior do que aquilo que está dentro dele. Quando o vaso é desonrado, quando ele se ensoberbece, quando ele acha que pode, quando ele acha que faz e que ninguém pode impedir. Cuidado, cuidado, porque Romanos, capítulo de número 9, Paulo novamente escrevendo, e veja como ele trata esse tema. Ele diz que em nenhum momento é o vaso que tem poder sobre o oleiro, mas é o oleiro que tem poder sobre o vaso. Por isso, não questione o vaso seu oleiro, porque nós, como vasos, estamos na mão de quem é maior, está acima de todas as coisas. E o que eu entendo com isso? Quando nós não entendemos este propósito, nós nos ensoberbecemos, achamos que somos, e aí Deus precisa fazer como fez com Jeremias, no capítulo 18, dizendo: Jeremias, meu filho, desce até a casa do oleiro, porque ali você ouvirá uma mensagem. Deixa eu dizer uma coisa: Deus ainda é Deus que tem mensagem, quando ainda tem profeta que obedece à voz de Deus. Por isso, meus amados companheiros, debaixo do temor e do tremor do Senhor, não negocie a palavra de Deus, mas zele pelo ministério que Deus tem colocado em tuas mãos, e saiba que este lugar é um lugar sagrado para a ministração da palavra de Deus. Com muito temor e tremor, a igreja que é bem alimentada pela palavra não é uma igreja que come qualquer coisa, porque uma igreja bem instruída, ela conhece a palavra e conhece o Deus da palavra. Aleluia! Quantos conhecem a voz do Deus da palavra? Oh, aleluia! Aleluia! Mas quando a gente não entende isso, Deus muitas vezes quer dar uma lição, e eu relutei para fazer isso, porque eu já tinha usado uma vez essa ilustração, mas Deus tocou no meu coração para que eu fizesse, e eu sei que Deus tem um propósito. Às vezes a gente acha que é alguma coisa, que a gente pode tudo, e Deus mostra para a gente e fala: meu filho, você só é um vaso, e de barro. Mas Senhor, feio assim, ele é, você pode até ficar melhor, mas saiba que você nunca terá direito de querer ser maior do que eu sou, do que aquilo que eu tenho colocado dentro de você, porque dentro de você tem um tesouro, mas nunca esqueça que esse tesouro está em vaso de barro. Ele está dizendo: olha, eu coloquei dentro de você a minha presença, o meu espírito, a minha graça, o meu amor, mas nunca esqueça que nada disso é teu. Tu és vaso de barro, para que a excelência do poder não seja seu, mas continue sendo meu. Só quem está entendendo glorifica o nome do Senhor. Mas quando a gente não entende isso, Deus pega o martelo da sua palavra e diz: você está achando que é alguma coisa? Você está achando que pode alguma coisa? Eu vou mostrar para você o que eu faço com você, ó. E agora nem vaso você é mais, agora você é caco. Quando você se sente e acha que é, Deus faz assim.
fazendo o vaso quebrou na sua mão. E quando a gente se arrepende e diz: Senhor, eu reconheço que nada sou, eu reconheço que eu não sou nada, mas que o Senhor é tudo na minha vida. Deus fala: agora eu estou gostando desse negócio, agora você está falando a minha linguagem. Então eu, como oleiro, começo a fazer um vaso novo. E aí Deus começa. Só tem caco, talvez não sirva para nada, talvez não dê para nada, mas Deus começa a fazer um vaso novinho. E Ele vai dando a forma, vai compondo novamente. E daqui a pouco aquilo que era caco se torna um vaso novamente. Mas aí não para aí não, porque Deus fala: agora eu vou mostrar que eu sou Deus. Você é vaso, você reconhece que eu sou e que você não é. Então agora eu vou começar a te encher, eu vou começar a derramar sobre a tua vida graça, amor, bondade, e vou dar mais do meu Espírito para a tua vida. Coloque-se em pé, por gentileza, em nome de Jesus. Sabe o que Deus está dizendo? Quando é para encher, eu encho, quando é para fazer, eu faço, porque eu sou Deus. E por que o Senhor faz isso? Para que a excelência seja minha, diz o Senhor, e não vossa. Levante a sua mão e adore ao Senhor, porque você é um vaso, e você veio nesta noite, e Deus é poderoso para encher o teu vaso. Deus é poderoso para te revestir nesta noite, para curar-te e abençoar-te, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, no nome precioso de Jesus, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui com a tua igreja, preparando o nosso coração para a ceia do Senhor. Deus, nós não somos, Deus, nós não podemos, mas o Senhor é tudo em nossa vida. Rendemos graça, louvor, adoração ao teu nome, porque se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Por isso, meu Deus, abençoe as nossas vidas e nos dá a tua misericórdia, em nome de Jesus. Quem pode dar glórias a Deus nesta noite? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Da minha vida me faças de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Você crê que Deus quer fazer alguma coisa no vaso? Eu vou pedir para o pastor orar pelos vasos aqui. Tadinho desse aqui, ó. Pensar. Humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, para que ao seu tempo, no tempo de Deus, Ele vos exalte. E já que estamos em pé, vasos do Senhor, o pastor vai orar por nós, para que o Senhor Jesus faça o que for necessário no vaso. Senhor nosso Deus e Pai, no nome do teu Filho amado Jesus,
Oh Senhor, continua tomando-nos em tuas mãos. Queremos ser um simples vaso em tuas mãos, Senhor. Pai, se nesta noite tem alguma coisa que precisa ser restaurada, consertada, esta é a noite oportuna, porque o teu Espírito Santo está neste lugar, Senhor. Pai, continua sustentando os teus filhos, continua, Senhor, derramando a tua graça, da tua misericórdia, continua concedendo o teu poder, a autoridade dos céus, e abençoando-nos, para que continuemos humildes em tua presença. Pai, iremos agora participar da ceia do Senhor. Que o nosso coração seja um coração limpo, verdadeiro, que não haja nenhuma raiz de amargura, e que a tua bênção repouse sobre nós. Oramos nesta noite, agradecidos a ti, no nome santo de Jesus. Só quem crê glorifica o nome do Senhor.